Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Eu vou fazer um vídeo agora sobre introdução à geopolítica. É um vídeo que, a princípio, a gente não costuma dar muita importância, porque é algo bastante teórico, mas que, na prática, depois vocês vão ver que há necessidade de os conceitos estarem realmente arraigados. Então, eu resolvi fazer isso aí porque realmente nós vamos fazer com bastante calma, porque são conceitos que, embora fáceis, a gente pode pegar um exemplo de cada um e para a gente materializar, para a gente não esquecer a importância deles, a gente vai ver que a coisa realmente funciona mais ou menos como esses caras planejavam aí. Né? Então vamos começar primeiro com a definição de geopolítica, que é o primeiro conceito, que talvez não seja tão importante, mas depois vocês vão ver que tem conceitos aí e diretrizes bastante lógicas e bastante racionais e bastante interessantes para a gente colocar, inclusive usar como raciocínio na hora de fazer a nossa prova. Então, a geografia ela busca a compreensão da realidade da ação humana modelando a superfície terrestre. Você pode presumir só que geografia estuda somente a composição do território? Não, ela estuda o espaço geográfico moldado pelo ser humano. Tá? Então, existe uma atividade social, uma atividade política, uma atividade econômica em cima dos espaços e a geografia estuda isso também. Ok? A forma básica de organização desses espaços é o Estado. Então, o Estado configura a forma mais elementar de organização política e territorial. Então, daí a geografia, evidentemente, vai passar pelo Estado como objeto de estudo. Esse Estado que a gente conhece hoje, ele é uma construção histórica. Ele passou a existir aos poucos, a partir da Idade Média, início da Idade Moderna. Então, ele é uma construção que teve um processo de formação iniciado na Europa, mas é uma construção do ser humano. Não tem nada de natural, absolutamente nada de natural. O território de um Estado que está dentro dos seus limites, sob sua jurisdição, é uma criação simbólica, é uma convenção. Não existe nada na natureza que diga, por exemplo, que o Brasil vai do Oiapoque a Chuí. Evidentemente, isso é uma construção resultado de um processo histórico que nós somos sujeitos, ok? E isso acontece com todos os países. Sobre geopolítica e território. A geopolítica possui uma preocupação central, relações de poder entre os estados. Né? Por que relações de poder? Política estuda relações de poder. Né? A política é o uso das relações de poder. Então, a geopolítica associa a geografia que nós vimos com a atividade política. Historicamente, a geopolítica usa o Estado como o elemento, a unidade política a ser analisada. Né? Então, o sistema internacional, historicamente, é formado pelos Estados. Né? A percepção de poder, quem exercia o poder sobre o seu território, é o Estado. Quem exerce é o Estado. Atualmente, isso vem num processo de transformação, que não dá para afirmar que o Estado esteja acabando, muito pelo contrário, mas ele está mudando a sua natureza e o seu papel. Por quê? Questões que não existiam anteriormente, se colocava o território como objetivo principal, como o cerne do poder estatal. Não é mais isso. Tá? Com a tecnologia, a revolução científica, existem outras vertentes que fazem com que o poder do Estado seja modificado de alguma forma. Né? Então, hoje em dia, a iniciativa, o Estado não depende só mais do seu território, depende do seu potencial econômico, potencial estratégico, em razão também de seu conteúdo tecnológico, da disponibilidade de tecnologia, bem como da disponibilidade de biodiversidade, porque a questão ambiental vem cerceando e muito a atividade política do Estado. O Estado não tem mais a mesma liberdade que ele tinha há pouco tempo atrás. Tá? Agora, ele depende muito de ter uma espécie de aprovação social que dá com relação à questão ambiental. As atividades políticas do Estado tornaram-se mais dificultadas. Vamos lá, falando em política, política estuda poder, as relações de poder. Tá? Vamos ver o que é o poder, então. Existe uma coisa chamada poder nacional, poder do Estado. Tá? Esse poder nacional é a capacidade que o Estado tem de alcançar os seus objetivos. Simples.
Tá? Se ele tem objetivos nacionais e tem a capacidade de alcançá-los, ele tem poder para isso. Se não consegue, ele não tem poder para isso. Tá? Esse poder ele se faz representar por 5 expressões, que nós já conhecemos de cor e salteado, mas é importante a gente frisar isso de novo, porque essas expressões a gente pode, toda prova de geografia, um dos primeiros raciocínios que tende a vir na sua cabeça é: eu posso dividir essa questão pelas expressões do poder? Muitas vezes pode, e é bastante interessante. Se você usar as 5 expressões do poder para dividir uma questão de geografia, a questão vai estar completinha. Você pode dividir a expressão política e econômica, a expressão psicossocial, militar, científica e tecnológica, ao seu bel prazer, desde que você use todas. Tá? Então a questão fica completa. Tá? O exercício e a aplicação do poder se fazem por intermédio da expressão política. Poder está relacionado sempre à expressão política. Porque política é a arte de organizar o poder, é a forma com que o Estado organiza o seu poder. Tá? Quando a política recebe influências geográficas, a política está relacionada ao território, essa política passa a se chamar geopolítica. Simples, né? Vamos ver agora alguns pensamentos geopolíticos implementados ao longo da história. O primeiro grande pensador da área de geopolítica é chamado Ratzel. No final do século XIX, ele começou sua produção intelectual e ele é uma espécie de chefe, de pai, de gerador dessa escola determinista. Essa escola determinista, a palavra determinista é muito simples. Tá? O território determina o poder do Estado. O ambiente físico é quem determina a atividade humana naquele Estado. Tá? E ele coloca também que o Estado é um organismo vivo. Ele não é uma coisa estática, ele é dinâmico. E espaço é poder. Então perceba, você fazendo o link dessas 3 coisas, se espaço é poder e o Estado é um organismo dinâmico, vivo, e é o poder que determina, o território que determina qual é o poder do Estado, vocês estão percebendo aí que a possibilidade de guerra é grande. Evidentemente vai haver atrito no território, porque o poder depende do território. Então Ratzel estava numa época que era muito belicosa, final do século XIX, início do século XX, e depois a coisa piorou. O que ele falou foi muito aplicado, acabou vendo a Primeira Guerra Mundial, né? Ratzel colocava 3 leis de crescimento do Estado. Importantes, hein? Leis que são aplicadas até hoje, algumas, outras não. A necessidade de espaço cresce com a cultura do Estado. Então, quando o Estado se transforma economicamente, socialmente, surge uma classe mais forte, ele tem necessidade de mais espaço para poder aplicar esse poder que tem crescido com sua cultura. Esse crescimento do Estado, ele se aplica pela adição de outros estados menores dentro de um processo de amalgamação. Olha que raciocínio simples, tá? Para a época, mas muito perfeitamente aplicado. Nós temos aí vários exemplos que ao longo da história nós estamos vendo eles aí, tá? Então, esse processo de amalgamação, resultado de uma adição de um Estado mais poderoso por outro menos poderoso. A fronteira é o órgão periférico do Estado. Então, é pela fronteira que as coisas acontecem, tanto no campo das conquistas como no campo das perdas. Então, aquele órgão periférico é uma espécie de pele, né? Quando a gente se machuca é por intermédio dessa camada externa. Né? Então, ele é o órgão periférico do Estado. Tá? No seu crescimento, o Estado sempre vai procurar absorver, evidentemente, né? Vai procurar absorver regiões politicamente interessantes, ou economicamente importantes. Tá? Se não houver nenhum interesse geopolítico ou estratégico na área, não há necessidade do Estado procurar absorver essa região. O ímpeto do crescimento territorial vem de uma civilização superior. Pausa. Hoje em dia não é aceito esse conceito de civilização superior. Aliás, já não é aceito há algumas décadas. Tá? Na época era aceito. Na época a Europa era reconhecida como civilização superior. Os demais eram barbáries, eram outra organização tribal. Os caras se achavam mesmo. E isso tinha uma espécie de consenso mundial. Até mesmo nas ex-colônias ou nas colônias, se considerava que a civilização europeia era o modelo.
Lembrem que no Brasil nós tivemos casos em que a eugenia foi quase uma lei, né? Então, isso era uma realidade, socialmente se falando. Hoje em dia é inadmissível, soa como um absurdo. Mas esses estados, então, vamos encaixar. Não seria uma civilização superior, mas seria uma civilização mais poderosa, mais rica. Aí dá para a gente encaixar até hoje. O ímpeto territorial parte de uma ação mais poderosa. A tendência para a anexação territorial e a amalgação parte de um Estado mais poderoso para um Estado menos poderoso. Tranquilo? Até aí tranquilo, né? Outras leis complementares de Ratzel. A área mundial está dividida em zonas de influência, dentro das quais cada qual tem a sua importância relativa. Muito claro isso hoje e sempre, né? Zonas de influência europeias eram inglesas, americanas, zonas de influência do Japão, da China, da Rússia, e muitas vezes as brigas, os atritos entre os estados são entre zonas de influência. Né? Tá mais vivo do que nunca essas leis de Ratzel. Estados encravados, entre outros mais poderosos, se veem no dilema de optar pela política de um deles. Ele está no meio. Ele não consegue se sustentar. Ou ele vai ter que se associar a um ou se associar a outro. Inevitavelmente. Muito provavelmente, pelo menos. Já que inevitavelmente é muito forte. A posição relativa ideal para um Estado é ser rodeado por outros de menor potencialidade. Muito claro. Né? Se você não tem inimigos nas suas proximidades, a chance de você ser obrigado a entrar numa guerra é muito pequena. Talvez o exemplo mais clássico seja dos Estados Unidos. Não há nenhum país nos seus arredores que possa fazer frente ao seu poderio. Então, razão pela qual os Estados Unidos sempre se deu muito bem nas guerras que ele implementou. Quando não se deu bem, mas foi por guerras que ele quis entrar. Aí já são guerras mais além, fora do seu território. No seu território, meu filho, ali ninguém entra. Ninguém, não, só com ataque terrorista, que foi a estratégia que foi tentada, e aí é algo para ser estudado em outros. Nesse tempo, o terrorismo ainda era algo que não existia. Né? A posição relativa, desculpa, já foi. Estados poderosos e vizinhos, mais de interesses opostos, criam um ambiente de intranquilidade. Tá? Então, se você tem estados poderosos e vizinhos, exemplo típico, China e Rússia, exemplo típico, Rússia e Alemanha, tinha uma espécie de estados tampão ali, França e Alemanha, atritos históricos eternamente, até hoje, só que hoje tem a União Europeia para minimizar isso, França e Inglaterra, aqui estados poderosos, considerando o nosso patamar, Brasil e Argentina, sempre geraram atritos. Então, estados poderosos e vizinhos são propensos a ter um ambiente de intranquilidade. Em casos de excesso de população, os efeitos expansionistas da pressão demográfica atingem estados vizinhos. Essa lei, esse postulado parece que não tem mais muita lógica, né? Os estados muito grandes, que têm uma população muito grande, têm a capacidade e estão crescendo cada vez menos, né? Então, essa lógica me parece ultrapassada porque o aumento populacional é uma coisa que já não tem mais ocorrido sistematicamente, tão nos padrões que tinha naquela época. Né? Tendências dos estados face a condições geográficas. Né? O compartilhamento de uma bacia hidrográfica é um potencial atrito entre estados vizinhos. Muita guerra aconteceu em razão de compartilhamento de bacia hidrográfica. Né? O compartilhamento é difícil e continua difícil. Esse postulado continua valendo. A saída para o oceano é de extrema importância para um Estado. Caso o Estado seja mediterrâneo, ele sempre ficará dependente de um vizinho. Quantas guerras foram implementadas em busca de uma saída para o mar? Caso mais clássico aqui no nosso lado, a Bolívia contra o Chile, Guerra do Pacífico, tentativa de saída para o mar. Ou o próprio Paraguai contra o Brasil também, a saída para o mar era uma ambição paraguaia. E inúmeros outros, eu estou falando os casos só mais próximos. Acesso às costas opostas
contém alto grau de importância por facilitar a projeção pacífica do Estado aos seus confrontantes. Isso se refere aos oceanos, né? Então, por exemplo, na China, acesso da China até os mares do Japão, das Filipinas, da Indonésia. O Brasil, acesso às costas opostas ali na África, né? E assim por diante. Então, esse acesso ele facilita a projeção de poder do seu país. As grandes rotas marítimas de suprimento são altamente importantes para assegurar o progresso dos estados. O acesso direto a essas rotas facilita a inserção do Estado no contexto mundial. Então, nos parece evidente, num mundo onde a comercialização é cada vez maior, e sem dúvida as rotas marítimas são o meio principal para a comercialização em âmbito mundial, essas rotas marítimas elas são cada vez mais importantes, mais ainda do que a época que o Hatzel fez esses postulados. Quanto mais bases aéreas tiverem os estados, maior será a sua condição de segurança e integração de áreas distantes de seu espaço. O cara já previu isso no início do século XX. Curioso, né? E parece também, evidentemente, coerente. Vamos ver aqui ainda forma e posição dos territórios dos estados. Forma compacta é a mais favorável à coesão do Estado. Parece evidente, ok? Temos os exemplos aí. Forma alongada. Quanto maior for o alongamento, maior será a vulnerabilidade dos seus pontos extremos. Não é difícil de a gente raciocinar dessa forma. Forma recortada proporciona reentrâncias penetrantes em seus territórios, dificultando a defesa. Ele cria polos de atração por parte de vizinhos. Parece óbvio também. Dificulta a coesão social e política e dificulta a defesa das fronteiras, ok? E a forma fragmentada é a mais desvantajosa com relação ao aspecto cultural, ao aspecto político, ao aspecto econômico e administrativo, bem como da defesa da unidade e da soberania. A forma fragmentada, quando você, exemplo típico é o Japão, é muito difícil você conseguir fazer um país coeso e manter ele íntegro, manter ele inteiro, né, intacto, sem invasões. O Japão realmente é um caso a ser analisado com muita propriedade, porque ali ele tem aqueles pedacinhos de terra totalmente fragmentados e consegue milagre, né? Sobre a posição dos estados. O estado ele pode ser definido, a posição dele pode ser definida pela sua latitude, parece evidente, né? Pelas coordenadas geográficas, espaço físico ocupado pelo planeta, pela sua continentalidade ou maritimidade. Então, curioso, o estado é totalmente marítimo quando ele for basicamente for uma ilha. Tá? Então, quando suas fronteiras forem todas litorâneas, isso só vai acontecer se for uma ilha. Ele vai ser continental se ele não tiver litoral. Tá? E ele vai ser misto se ele tiver um pouco de cada uma. E aí, nesse misto, você pode falar em coeficiente de maritimidade. Tá? Quando o Estado tem muito mais maritimidade do que continentalidade, esse coeficiente é mais alto de maritimidade. Tá? Ou quociente de territorialidade, tá? Também está valendo. Tá? Quanto menor for o litoral e a maior a parte interna, maior a sua territorialidade. Situação relativa dos estados vizinhos, levando-se em conta o maior ou menor poder dos estados vizinhos, áreas externas e zonas de fricção, a gente já meio que falou sobre isso, né? O relevo. Então, os relevos determinam muito a ocupação humana. Desde o início, ele já começa com um maior desenvolvimento se as condições de relevo forem mais vantajosas, tá? Possibilitando a atuação do ser humano e possíveis fluxos de circulação. Também gerando rios que proporcionam água suficiente tanto para as atividades econômicas como para a própria saúde do ser humano, quanto para também a integração e a navegabilidade, ok? Ainda quanto à posição, as funções das fronteiras, dos seus limites, tá? Função da linha periférica dos territórios dos estados, demarcar os limites da atuação do Estado, proteger o território nacional, bom, parece meio óbvio aí, né? Isolar quando necessário, evitando a influência dos seus vizinhos,
e facilitar o intercâmbio quando conveniente aos seus propósitos. Essas são as funções da fronteira. Então ela pode servir tanto para isolar quanto para aproximar, tá? Dependendo do uso político que se fizer dela. Ok? Vamos lá então. Quanto à natureza, as fronteiras podem ser naturais ou artificiais. Evidente. Naturais quando se utilizam acidentes geográficos. A mais natural seria o mar, né? O oceano, né? Estendendo a soberania dos estados. Existe uma prescrição agora que a soberania avança até 200 metros de profundidade. Isso é um reconhecimento mundial. Alguns países adotaram um mar territorial de 200 milhas e procuram exercer sua soberania sobre essas 200 milhas. Não há ainda um consenso, um martelo batido sobre isso na ONU. Tá? Muitos países têm brigas muito sérias sobre essa região do mar e oceano. Exemplo típico, Japão e China. Existe um mar ali que é muito piscoso, bem no meio ali, lindo, muito rico, né? E não tem espaço para todo mundo, ou tem, desde que sejam feitos acordos e tratados ali, junto com Taiwan, junto com... Né? É uma questão também lá nos países nórdicos, com os países do norte da África, existem problemas sérios de atrito com relação a essas fronteiras referentes ao mar e oceano. Rios e lagos são outros tipos de fronteira, tá? O problema da soberania aí por onde passa a fronteira. Durante muito tempo era pela costa de um dos países. Normalmente o país mais poderoso conseguiu, fez um acordo que a fronteira é na costa do outro país. Tá? Ou então é mais usado pelo tal VEG do rio. Mas aí também instrumentos de medição, o tal VEG muda com o tempo. Sempre existe problemas com relação a isso. Tá? Também, apesar de são problemas menores do que se não tivesse o rio, evidentemente. As montanhas proporcionam umas condições muito vantajosas de isolamento e de defesa. Tá? E dificulta já a integração, dificulta a parte comercial, mas para isolamento e defesa são excelentes. As pontes nos rios também têm que ser feitas de acordo, né? Não é difícil. Quando você constrói uma ponte, quando você for construir, você já tem que fazer um acordo antes de construí-la. Tá? E as fronteiras artificiais através de linhas imaginárias. Vários países africanos são resultado disso, né? As fronteiras na área de geodésica, matemáticas, tal, astronômicas. Por fim, os últimos tipos de fronteira nós vamos ver quanto à antropogeografia. Fronteiras estabelecidas pelos aspectos culturais. Tá? Então, língua, etnia, religião e cultura. Na prática, as fronteiras normalmente são feitas por intermédio de critérios antropogeográficos, mas eles não são suficientes. Tá? Então existem fronteiras que estão meio dúbias. O caso da Ucrânia com a Rússia lá é bem claro, né? Boa parte do território ucraniano é formado por uma maioria russa. É o caso dos curdos, que hoje não tem sua nação. Né? São inúmeros casos no Brasil em que a antropogeografia não é utilizada como divisão do Estado. Na África, então, praticamente todos os países têm problemas com relação a isso. Né? São problemas de difícil solução, né? Porque existe uma soberania criada já com tratados e tal, e às vezes a população não aceita. É bem complicado, muito complicado. E quanto ao grau de ocupação, as fronteiras podem ser ocupadas, e evidentemente ocupadas ou vazias. Quando ela é ocupada por um só Estado, tende a ter problemas para o outro Estado. Né? Parece óbvio, né? Quando ela não é ocupada por nenhum dos estados fronteiriços, elas são vulneráveis a uma ação qualquer. Tá? Talvez exemplos clássicos aí sejam o extremo sul da Argentina com o Chile, né? Países onde a fronteira praticamente não é habitada, as fronteiras do Brasil com seus vizinhos amazônicos. Então, o Exército Brasileiro tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Então, são fronteiras onde há vazios populacionais muito grandes e são sujeitos a vulnerabilidades por parte de outros países. Ok, gente? Nós vamos continuar com outro vídeo numa próxima oportunidade, ainda falando de geopolítica. Por hoje é só. Forte abraço.